corpo humano não é somente uma entidade material. Não podemos considerá-lo tão somente como uma máquina ou como as engrenagens de um relógio. Os tratamentos de doenças baseados em compostos químicos sintetizados em laboratórios estão longe de serem os únicos caminhos para a cura de uma enfermidade. Aqui no Ocidente repousa confortavelmente uma onipresente ideia errônea de que a realidade é matéria, levando à sua conclusão ilógica em relação à saúde. A capacidade de qualquer experimento científico produzir resultados absolutos é obviamente questionável, à medida que aprendemos mais e mais sobre a natureza da realidade física. A física moderna frustrou qualquer esperança de desassociar a observação científica, a mente observadora, do observado, matéria. Em um nível subatômico, nossas antigas definições de matéria foram substituídas por probabilidades estatísticas que descreviam sua tendência para existir. Assim sendo, as velhas definições de matéria desapareceram naquilo que ficou conhecido como vácuo dinâmico. Fala-se tanto nos remédios como sendo a solução para nossos problemas, quando na verdade muitas vezes acabam sendo mais um fator agravante. Há mais de 5.000 anos, na China, surgia um compilado de informações que serviam de base para a formulação de uma medicina focada no tratamento de doenças e na sustentação da saúde humana. A medicina tradicional chinesa. O que é a medicina tradicional chinesa? É um sistema científico de saúde desenvolvido na China que assenta um grande conjunto de conhecimentos milenares e a sua prática obedece a um rigoroso método de observação e diagnóstico, que lhe é bem específico, e sustenta as decisões de um plano de tratamento para a melhoria da qualidade de vida e a remissão de patologias. A medicina tradicional chinesa interpreta as manifestações dos processos patológicos, integrando-as numa visão global da pessoa e, tradicionalmente, estabelecendo relações bem precisas entre a pessoa e o meio ambiente. As técnicas da medicina chinesa, que integram a acupuntura, a farmacologia e a moxa-bustão, dentre outras técnicas, demonstram na prática clínica que tem benefícios no tratamento de um amplo conjunto de doenças funcionais, para as quais os tratamentos farmacológicos convencionais nem sempre têm resultados satisfatórios. Ao longo de milhares de anos, a medicina tradicional chinesa desenvolveu uma abordagem teórica e prática para o tratamento e prevenção de doenças. A primeira fonte documentada da teoria médica chinesa foi o Huangdi Neijing, clássico de medicina interna do Imperador Amarelo. Foi escrita entre o ano 1500 antes da Era Cristã. Ele descreve o diagnóstico e tratamento de uma enorme variedade de distúrbios e fornece informações sobre estilo de vida, exercícios, dietas saudáveis que se adaptam bem com as recomendações atuais para a prevenção de doenças crônicas. Também há informações dietéticas sobre como evitar doenças por deficiências de micronutrientes, como a beriberi, a xeroftalmia e o bócio. Por que nós aqui no Ocidente utilizamos pouco os recursos que essa medicina tão eficaz pode nos proporcionar? A visão contrastante do corpo e da doença, fornecida pelo modelo oriental, pode ajudar a mostrar como a medicina ocidental reflete o sistema capitalista no qual ela é promovida. A avaliação da medicina tradicional chinesa é problemática na medida em que se baseia nos critérios analíticos e reducionistas do modelo ocidental. Uma das razões pelas quais as práticas orientais de medicina não serem mais plenamente aceitas pela medicina ocidental pode ser o desafio que elas representam para o modelo ocidental e para as mercantilizações das necessidades de saúde promovidas por este modelo. Dizem que a medicina chinesa é uma medicina integral. Quer dizer, não separa partes do corpo. Pode falar mais sobre isso? A medicina tradicional chinesa e também nós, estudiosos e pesquisadores, consideramos que a relação entre os seres humanos e a natureza é um todo interativo e inseparável. Assim como as relações entre os seres humanos e a sociedade, entre os órgãos internos do corpo, valorizando os impactos do ambiente natural e social na saúde e na doença. Além disso, acreditamos que a mente e o corpo estão intimamente conectados
enfatizando a coordenação de fatores físicos e mentais e suas interações nas condições de saúde e doença. Os procedimentos da medicina tradicional chinesa se concentram naquela pessoa que está doente e não na doença que o paciente contrai. Isso é, com o objetivo de restaurar o estado harmonioso das funções do corpo, que é perturbado por fatores patogênicos. Pode explicar como é a visão da medicina chinesa em relação à saúde e à doença? Na medicina ocidental, acredita-se que uma doença se desenvolva como resultado de um ou mais fatores patogênicos críticos. Ao passo que na medicina tradicional chinesa, uma doença é resultado combinado de fatores patogênicos e a resposta que o corpo dá a esses fatores. O diagnóstico proposto pela medicina tradicional chinesa se concentra mais na resposta do corpo a fatores patogênicos do que em mecanismos patológicos. Segundo a teoria tradicional, os sintomas de uma doença são considerados reações de proteção, como a febre, a tosse, a estímulos externos, como por exemplo micro-organismos e alterações ambientais. Assim, essas reações podem ser exploradas para detectar a condição de autoajuste do corpo de forma individualizada, para proteção e para descobrir fatores que obstruam o processo da autorregulação. O número de diferentes estímulos é enorme, mas os tipos de reações do corpo são mais limitados. Na medicina tradicional chinesa, os sinais e sintomas visíveis são avaliados para classificar as desarmonias internas, como por exemplo, uma hipossensibilidade ou uma hiperresposta. A febre, por exemplo, e o aumento do nível de metabolismo que são induzidos por uma infecção resultam em efeitos benéficos, como a produção de anticorpos e a defesa contra patogênicos. No entanto, a febre alta e o metabolismo superestimulado podem prejudicar a própria defesa do organismo. Essa hiperresposta é diagnosticada como um padrão de calor. O padrão de calor refere-se não apenas à inflamação local, mas também e principalmente ao estado funcional geral do paciente, que é a consequência das adaptações sinérgicas de múltiplos sistemas. Portanto, padrão, Zeng em chinês, ou traduzindo como síndrome, é o resultado de um estado funcional bem específico. Níveis mais altos de ativação neuroendócrinas, termogênicas e metabólicas foram demonstrados em pacientes com padrão de calor quando comparados com pessoas normais. Essas alterações também podem ser encontradas em pacientes com, por exemplo, hipertensão, diabetes, hipertiroidismo ou esquizofrenia. Na medicina tradicional chinesa, se as pessoas com uma dessas condições exibem sinais e sintomas, se enquadram nos critérios de calor, são diagnosticados como tendo um padrão de calor. Em resumo, a medicina tradicional chinesa concentra-se no doente em vez da doença da pessoa. A medicina tradicional chinesa tem suas formulações teóricas desenvolvidas em um outro paradigma, diferente do paradigma que rege a ciência ocidental. Como pesquisar e entender a medicina chinesa aqui no Ocidente? O reconhecimento da eficácia da medicina tradicional chinesa não depende da demonstração empírica dos seus resultados. Problemas metodológicos e conceituais dificultam o estabelecimento de seu valor terapêutico com base na ciência ocidental moderna. Por outro lado, o crescimento da demanda e da oferta da medicina tradicional chinesa implica uma certa legitimação, que depende mais do reconhecimento da utilidade dessas práticas do que da demonstração de sua cientificidade. A crise da medicina científica dentro do paradigma mecanicista pode ser um dos fatores responsáveis pela maior aceitação da medicina tradicional chinesa no Ocidente. Se isso é verdade, os estudos científicos sobre a medicina chinesa serão de pouca utilidade, enquanto persistirem em negar a possibilidade de uma medicina que tem sua lógica própria, diferente daquela da ciência ocidental. Talvez a maior colaboração que o Oriente possa trazer à medicina ocidental não esteja na sua técnica, mas no seu saber. No entanto, é apenas através da compreensão da cultura e da civilização chinesas, da aceitação de que Yin e Yang se organizam em um sistema coerente, que o saber tradicional pode ser realmente aprendido.
Como o mundo vê a medicina tradicional chinesa? A Organização Mundial da Saúde estima que pelo menos 75% da população mundial utiliza remédios originados de plantas, os fitoterápicos, para curar doenças. Em novembro de 2010, o Comitê Intergovernamental da Unesco para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural e Imaterial aprovou oficialmente a inclusão da medicina tradicional chinesa na lista representativa do patrimônio cultural e imaterial da humanidade. Até agora, mais de 30 colégios e mais de 100 instituições na China estão envolvidas em educação e pesquisa da teoria da medicina tradicional chinesa. E a técnica foi aplicada ao tratamento clínico por instituições médicas em mais de 160 países, envolvendo mais de 100 mil profissionais registrados. A medicina tradicional chinesa foi reverenciada como a representante da cultura chinesa, juntamente com a culinária, com o Kung Fu e a fitoterapia. Como membro de algumas organizações mundiais para a expansão da medicina tradicional chinesa, eu tive a oportunidade de acessar algumas estatísticas importantes para serem citadas. Em 2018, havia 3.966 hospitais de MTC só na China, incluindo 446 hospitais de medicina integrada chinesa e ocidental. Havia 452 mil médicos de MTC. Havia mais de 42.528 clínicas de MTC. Houve 910 milhões de atendimentos naquele ano para unidades de serviços médicos e de saúde em MTC em toda a China. E 26.915.000 pacientes internados e tratados com a medicina tradicional chinesa. Nos últimos anos, 45 pesquisas em MTC receberam prêmios de ciência e tecnologia, dos quais 5 foram vencedores do Prêmio Nacional de Ciência e Tecnologia. Tu Youyou ganhou o Prêmio Lasker de 2011 em Medicina Clínica e o Prêmio Nobel de Medicina em 2015 pela descoberta de Quinguaosu artemisinina, extraído da planta Artemisia. Wang Zhen e Shen Zhu foram agraciados com o 7º prêmio anual Zhent George pelo progresso na pesquisa do câncer, por combinar a medicina ocidental e o composto trióxido de arsênio da MTC para tratar a leucemia promielócita aguda, APL. Isso sem falar nos hospitais e clínicas espalhadas pelo mundo. Dados da Organização Mundial de Saúde estabelece que mais de 3 bilhões de pessoas se tratam com a medicina tradicional chinesa. Isso dá mais da metade da população mundial, colocando a medicina chinesa num lugar de destaque em relação a outros tratamentos. E se compararmos a longevidade da população chinesa, que é um parâmetro para a qualidade de vida, com a média ocidental, ela está bem melhor em termos de saúde, por ser uma população que vive mais e melhor. De acordo com as minhas pesquisas e observações realizadas na China, avalio que um dos maiores desafios para os profissionais que estudam a medicina tradicional chinesa aqui no Ocidente está na compreensão dos textos clássicos chineses. As traduções disponíveis em línguas não orientais não refletem com precisão as ideias contidas nos clássicos. Os livros que formam a base da medicina tradicional chinesa na China são totalmente diferentes dos livros médicos no Ocidente. Eles são, em grande parte, trabalhos baseados em textos que mesclam filosofia, a nutrição, a medicina e a cultura. Infelizmente, apenas uma pequena parte desses textos foi traduzida para o inglês. Além disso, há uma linguagem específica do período nos textos médicos chineses, que só seria compreendida por um estudioso veterano. Esses textos estão repletos de termos técnicos obscuros, apenas familiares ao creme de la creme dos médicos chineses. Por exemplo, algumas traduções devem ser voltadas mais para a comunidade científica, enquanto outras devem ter um timbre mais filosófico. O que seria traduzido como olho de fogo selvagem em um artigo seria mais apropriadamente chamado de conjuntivite aguda em outro. A importância de tais traduções é mais do que acadêmica. Todos os anos, mais e mais pacientes no Ocidente se voltam para a medicina tradicional chinesa, para que seus profissionais forneçam o melhor atendimento e que os pacientes compreendam os cuidados que recebem e as traduções de receitas tradicionais chinesas sejam exatamente o que foram prescritas.
A medicina ocidental é mais útil para intervenções cirúrgicas e de primeiros socorros, enquanto a medicina tradicional chinesa é mais útil no tratamento de doenças crônicas. Um sistema ideal de cuidados de saúde deve ser estabelecido para a saúde física e mental, para lidar com todos os problemas pessoais e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Um novo modelo de atendimento à saúde deve ser composto por um sistema médico diferente, para fornecer uma abordagem abrangente. Isso está de acordo com o objetivo da Organização Mundial de Saúde de promover o reconhecimento da medicina tradicional chinesa e apoiar a sua integração no serviço de saúde convencional. Para alcançar tal integração, a ciência e as tecnologias modernas devem ser utilizadas para incorporar formas de diagnósticos e potencializar tratamentos para somar conhecimentos da medicina ocidental com a medicina chinesa. Enquanto isso, os profissionais chineses e ocidentais devem se unir e decidir o melhor tratamento que podem oferecer aos pacientes, o que muitas vezes pode ser a combinação da medicina ocidental e chinesa, em vez de optar por uma ou outra. A medicina ocidental e a medicina tradicional chinesa devem ser vistas como complementares entre si e não como alternativas. Ambos os tipos de medicamentos e tratamentos têm suas vantagens e desvantagens, e é por isso que precisam trabalhar de mãos dadas para obter os melhores resultados. Juntos, a medicina tradicional chinesa e ocidental poderiam formar o tratamento de doença mais eficaz que o mundo já conheceu. Quer saber mais? Acesse www.medicinachinesabrasil.com.